Muito bem, meus caros amigos e amigas, nós estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. É um programa toda quinta-feira pela TV Canção Nova, neste horário, 20 horas, para levar a você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, enfim, tudo aquilo que forma a nossa fé católica, ok? Hoje vamos ter mais um programa onde nós vamos conversar sobre os 50 anos da Renovação Carismática Católica. Está completando seu jubileu de ouro, uma grande festa no Vaticano. Aqui também haverá uma grande festa aqui no Brasil, está acontecendo praticamente. Mas vamos começar rezando como a gente faz sempre, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção para este programa desta noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a esposa mística do Espírito Santo, aquela que estava com os apóstolos no dia de Pentecostes e como que atraiu o Espírito Santo sobre a igreja, vamos pedir a ela também que nos cubra com o seu manto materno nesta noite, com sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa igreja tem um pai, e o nome desse pai é José. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, já coloquei aí o assunto do nosso programa de hoje. Vamos conversar sobre uma festa muito importante desse ano no Brasil. Além dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, os 100 anos da Virgem de Fátima, 50 anos da Renovação Carismática Católica. O que é a renovação? Eu sei que muita gente já participa, graças a Deus, são mais de 120 milhões de pessoas no mundo inteiro, mais de 200 países têm movimento da renovação carismática, né? Só no Brasil tem mais de 20 mil grupos de oração ligados à renovação carismática católica. Então queremos conversar um pouco sobre isso, né? Inclusive, está havendo no Vaticano, esse final de semana, um grande encontro mundial da renovação carismática católica com o Papa Francisco, no dia de Pentecostes, domingo que vem, onde eles esperam lá no Campo de Nero, mais ou menos 30 mil pessoas do mundo inteiro que vão participar. O Padre Jonas está lá, o Monsenhor Jonas está lá, foi convidado, inclusive, para fazer pregações desse evento mundial da renovação carismática católica. Toda a equipe da coordenação nacional da RCC está lá também, né? E eu até queria trazer uma pessoa aqui para conversar hoje, mas está todo mundo empenhado, graças a Deus, em alguma coisa. Eu consegui, né, conversar com o Tatá. O Tatá, o nome dele é Tácito, né, mas conhecido por Tatá, que foi coordenador da Renovação Carismática Católica muito tempo, coordenador nacional. E como nós começamos juntos na renovação, na cidade de Itajubá, em 1974, começamos juntos, e ali a renovação teve um crescimento muito grande, tanto assim que praticamente o primeiro congresso nacional da renovação carismática aconteceu ali em Pouso Alegre, perto de Itajubá, Minas Gerais. Foi um evento maravilhoso, com, né, os grandes líderes da renovação, Padre Eduardo, do século XXI, o Sr. Jonas, o Padre Haroldo Ram, e nós éramos jovens aí de 25 anos de idade. E o Tatá era um jovem também, mas ele despontou muito, ele foi coordenador da renovação há muito tempo, então eu consegui com ele não pôde estar aqui hoje, porque hoje ele está exatamente num programa na TV Século XXI. Só, Felipe, infelizmente eu não posso ir. Mas eu pedi a ele que gravasse para mim a resposta de quatro perguntas que eu fiz a ele,
E ele, durante o programa aqui, eu quero ver se dá tempo de a gente colocar. Eu fiz a ele as seguintes perguntas, né? A gente vai vendo no vídeo que a gente vai passando aí, aos poucos, durante o programa, eu perguntei a ele, por exemplo, como é que ele conheceu e como é que ele começou na RCC. Depois, quais foram os maiores desafios que ele enfrentou quando ele foi coordenador da RCC durante muitos anos, no Brasil inteiro. E depois, diante desses 50 anos que nós estamos celebrando, quais os grandes frutos que ele viu da renovação para a igreja, né? E depois eu pedi ele que deixasse também uma mensagem para os dias de hoje na renovação. Bom, eu queria dizer também que haverá um grande evento aqui no Brasil, mais diretamente aqui na Canção Nova e em Aparecida, aqui do nosso lado, né, sobre esses 50 anos. Que evento vai ser esse? Do dia 28, serão 5 dias de grandes eventos aqui, começa na Canção Nova e termina em Aparecida. Vai ser do dia 22 de junho, esse mês, até o dia 2 de julho. Nos dias 28 até o dia 1º, vai ser aqui na Canção Nova. E vai ter gente aí muito importante. Bom, vamos estar aqui, por exemplo, a Pat Mansfield. A Pat Mansfield é uma senhora que estava no primeiro grupo quando a Renovação Carismática Católica começou nos Estados Unidos, em 1967, ou seja, 50 anos atrás. Como é que começou a renovação? Um grupo de mais ou menos 25 jovens, um sacerdote e alguns professores da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Eles se reuniram para rezar e estudar os Atos dos Apóstolos, que é como que o Evangelho do Espírito Santo, né? E pedindo a Deus assim, uma renovação no Espírito Santo, né? Aquilo que Jesus disse para os apóstolos, né? Vocês voltem para Jerusalém, aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai, vocês serão batizados no Espírito Santo, né? Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até o fim do mundo. Então esse grupo de jovens, da qual a Pat Mansfield, que vai estar aqui na Canção Nova, a Pat, eu já estive com ela várias vezes, é uma senhora casada com vários filhos, parece que tem 4 filhos, se não me engano, mas há 50 anos essa mulher participa vivamente, desde o primeiro grupo. Então esse grupo sentiu uma explosão no Espírito Santo, um reavivamento espiritual, né? Que ficou sendo chamado de uma renovação carismática, porque os carismas, os dons do Espírito Santo se manifestaram também, né? Uma renovação carismática católica, que se espalhou pelo mundo inteiro rapidamente. Começou em 67 nos Estados Unidos, em 71 já estava aqui no Brasil um padre americano, padre Haroldo Ram, que é de Campinas. O padre Haroldo está vivo, há mais de 90 anos. O padre Haroldo trouxe aqui para o Brasil, está na Vila Brandina, em Campinas. O padre Haroldo fazia essas experiências de oração, inclusive foi lá que Monsenhor Jonas começou, eu também estive lá em 74. Depois levamos essa experiência para muitos lugares no mundo, no Brasil e também fora, né? Enfim, o movimento se espalhou pelo mundo inteiro. Eu tenho a alegria então de participar da renovação há 43 anos, 43, 44. Escrevi até um livro esse ano, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro eu conto tudo que eu vi da renovação, a beleza dos frutos, dos dons, dos carismas, da mudança que houve na igreja. E eu tive a felicidade de participar muito da renovação carismática no mundo inteiro. Estive em 1976 no encontro latino-americano que houve em Caracas, na Venezuela. Depois eu estive 2 vezes na Itália, em Rimini. Inclusive o congresso terminou lá com o Papa João Paulo II. E estive em muitos lugares, Portugal, vários países, e também aqui no Brasil, praticamente o Brasil inteiro. Então, eu vi a beleza desse movimento, né? Olha, gente, prego ainda em estádios, né, de futebol com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, estádios de campo de futebol, às vezes com 30.000, 40, 50.000 pessoas.
Quer dizer, só o Espírito Santo é que consegue fazer uma coisa dessa. Eu me lembro que um dia eu fui pregar num estádio lá em Piracicaba, no campo do futebol, num time de futebol que tem lá em Piracicaba, parece que é 15 de Piracicaba, um negócio assim. Meu Deus, um domingo inteiro. E começou o encontro, chovia o dia inteiro. Até no palco a gente estava coberto de lona, chovia da gente, e o povo não saía do estádio, de guarda-chuva na mão ali, o povo rezando, cantando com a Bíblia na mão. Eu fiquei impressionado. Foi o domingo inteiro praticamente, com chuva vai, chuva para, mas o povo ali. Então é realmente uma coisa extraordinária. E o que mais me impressiona na renovação carismática católica é que as pessoas que entram nela mantêm uma perseverança, né? Vou dar um exemplo. Em 1974, Tatá e eu, que vai aparecer na entrevista daqui a pouco, começamos um grupo de oração na minha casa em Itajubá. Eu morava em Itajubá, eu era professor da Universidade Federal de Itajubá. Eu tinha lá meus 25 anos. E nós começamos 4 pessoas na minha casa com um grupo de oração. Era o Tatá, eu, minha esposa e mais um rapaz chamado Márcio. Dali o grupo foi crescendo na minha casa, não coube mais na minha casa, nós fomos para uma igreja, né? Igreja da Vila Vicentina. Esse grupo está lá até hoje. Se reúne às terças-feiras. Impressionante. Já tem mais de 40 anos. Então, quando o Espírito Santo realmente vem, ele traz a gente realmente uma vida nova, um amor novo a Deus, né? Então, é isso que eu gostaria de mostrar. Então, de 28 a 2 de junho, haverá esse movimento, grande movimento aqui. No dia 28, 29, 30, vai ser aqui na Canção Nova, né? Então, vai estar aí a Pat Mansfield, vai estar aqui a Kátia Zavares, que é a coordenadora nacional, né, da RCC, vai estar o Padre Eduardo, né, que é do século XXI, né, Monsenhor Jonas Abib, evidentemente, né, vai estar aqui também o Aloísio Nóbrega. O Aloísio, ele é o presidente da Fraternidade Católica no Brasil. Como que uma fraternidade que une todas as comunidades que surgiram da renovação carismática católica. Porque, no meu modo de ver, o fruto mais maravilhoso da renovação carismática, nesses 50 anos, entre muitos frutos, mas 2 maravilhosos. Primeiro, o povo que aprendeu a rezar. O povo aprendeu a ler a Bíblia. É impressionante. E o povo, né, aprendeu a viver em comunidade. Então, hoje no Brasil, nós temos mais de 500 comunidades registradas na equipe nacional, né? Então, é uma beleza essas comunidades de evangelização, como a Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, etc. Vamos colocar aí a primeira conversa minha com o Tatá, que ele é alguém que, mais do que eu, viveu toda essa vida. A hora que estiver pronto, pode colocar. Oi, Felipe. É sempre bom falar com você. Embora a gente esteja longe, por conta de distância, você aí em Cachoeira e eu estou aqui em Pouso Alegre. Mas é sempre uma alegria falar com você, é sempre uma alegria trocar algumas ideias com você. Nós somos companheiros velhos, me lembro de você em Itajubá, ainda estudante. Nós tivemos boas histórias, guardo grandes recordações de você e tenho muita gratidão por sua ajuda no começo da renovação em Itajubá, naqueles começos todos tão românticos. E agora estamos fazendo 50 anos de renovação, e olha, se a gente somar, nós aí temos um pouco mais, né? Quase 100 anos, eu e você, de renovação. Pelas minhas contas, nós temos de renovação 45 anos por aí, porque começamos a renovação, a experiência da renovação, lá nos idos de 1970, comecinho de 70, naquela comunidade jovem. Fomos para o congresso em Itaici e nos encontramos lá, aquela noite maravilhosa que nós vivemos com o Frei João Batista Vogel, que rezou por mim, por você, por Carlos Alberto, pelo Beteu, para que fôssemos batizados no Espírito Santo, lá na sacristia da capela da Vila Cóstica, em Itaici. Você se lembra bem disso? Foi uma alegria aquele momento, foi uma alegria a partir dali.
nós temos boas lembranças e é uma alegria poder falar com você. A tecnologia nos possibilita isso. Você me fez algumas perguntas para fazer esse programa de celebração dos 50 anos de Renovação Carismática. Eu vou procurar responder dentro daquilo que me for possível, porque as lembranças são muitas e a gente tem que selecionar aquelas que realmente nos interessam no momento. A primeira coisa que você me pergunta é como que eu conheci e como eu comecei na Renovação Carismática e quais foram os meus trabalhos na renovação. Eu conheci a Renovação Carismática através do Padre Haroldo Ram. Ainda fazia parte do movimento jovem, que era ligado ao TLC, e fui convidado para fazer a experiência de oração com o Padre Haroldo Ram lá em Poços de Caldas, no começo de 1972. E lá eu conheci a Renovação Carismática, que ainda não tinha essa configuração que tem hoje. Era uma experiência de oração que era voltada mais para uma espiritualidade, para dar, vamos falar assim, um gás na vida espiritual daqueles jovens que nós éramos e que estávamos começando. Foi ali que eu conheci a Renovação Carismática, foi ali que eu ouvi dizer sobre o batismo no Espírito Santo, uma experiência de conversão que já tinha acontecido em minha vida um ano antes. Eu não sabia só formular ou explicar o que é que tinha acontecido comigo, e durante a experiência de oração foi me explicado e eu entendi então que eu tinha experimentado a ação do Espírito Santo em mim. A partir dali de 72 começamos a Renovação Carismática na comunidade jovem de Itajubá, e você conheceu bem essa experiência porque você vivenciou essa experiência conosco. Aí fomos para o Congresso de 74, e o Congresso de 74 de fato foi um marco na nossa vida na Renovação Carismática. A partir daí nós entendemos que a Renovação Carismática era um movimento de renovação na igreja. Não era algo fora da igreja, mas da igreja e para a igreja. E aí nos engajamos nesse movimento. E comecei a trabalhar com a Renovação Carismática em Pouso Alegre, a Diocese de Pouso Alegre, a pedido do Monsenhor Mauro Tomazini, que nos chamou em 1975 para fazer parte da equipe diocesana de Renovação Carismática. Monsenhor Mauro Tomazini entendia que a Renovação Carismática era uma renovação da Igreja Diocesana, sobretudo. E começamos a trabalhar ali fortemente na Renovação Carismática a partir de 75, já organizando as experiências de oração aqui na casa de oração, e a partir daí a renovação se deslanchou em toda a diocese. Em 77 fizemos um congresso, e esse congresso marcou efetivamente o começo da javenice na Diocese de Pouso Alegre. A partir daí eu comecei a trabalhar na renovação como pregador de renovação, como pregador de experiência de oração, de retiros, e depois fui convidado para fazer parte da Comissão Nacional da Renovação. E permaneci na Comissão Nacional de Renovação de 1988 até o ano 2000. Nesse período eu era o responsável, por organizar os congressos nacionais que aconteciam em Aparecida, e depois eu coordenei a Ofensiva Nacional, que foi aquele momento em que a Renovação Carismática se institucionalizou na igreja. E a partir daí nós trabalhamos bastante no Brasil todo, organizando a Escola Paulo Apóstolo, que hoje é a Escola de Formação Permanente, organizando as primeiras apostilas, que ainda estavam muito no embrião, mas eram necessários no momento, organizando aquilo que eram chamados de secretarias, que hoje são os ministérios, mas era o embrião dos ministérios. Esse foi meu trabalho na renovação. E, sobretudo, a tentativa e a proposta de organizar, a partir dos grupos de oração, as comunidades de renovação. Porque entendemos que o batismo no Espírito Santo, ele se vivencia-se efetivamente, a vida no Espírito proveniente do batismo no Espírito Santo acontece efetivamente nas comunidades de renovação. Então, foi o trabalho que eu tive, foi o meu ambiente de vivência da igreja durante esses anos todos, desde então de 72 até hoje, em 2017, estamos aí firmes na renovação, ainda fazendo as mesmas coisas. Hoje eu sou moderador da comunidade Javenice, aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre. Somos um grupo de 72 comunidades, pequenos grupos,
formação permanente, missão permanente, casas de formação, é um movimento bastante vibrante, e a comunidade javianice é a renovação carismática da arquidiocese, isso por decreto. Então nós estamos por decreto do bispo, então nós estamos ainda vivenciando e trabalhando fortemente na renovação. Tá aí, essa é a primeira pergunta que eu coloquei para o Tatá. O pessoal que vive aí na renovação carismática, que acompanha, conhece muito bem o Tatá. Ele mesmo disse que foi de 1988 até 2000, foi o coordenador nacional da FCC. Realmente trabalhou muito pela renovação carismática no Brasil. Entre as pessoas que trabalharam muito pela renovação, realmente o Tatá foi uma pessoa que eu sou testemunha que trabalhou muito. Eu ficava até impressionado, dizia, Tatá, como é que fica sua esposa, seus filhos, né? Mas ninguém segurava esse homem. Hoje ele tem uma comunidade lá em Itajubá, Pouso Alegre também, a comunidade Guadalupe, né? O Javianice, eles chamam Javianice, que em hebraico quer dizer o Senhor é a nossa bandeira, né? E é uma comunidade que agrega mais de 70 comunidades num trabalho que o Tatá realiza basicamente em Minas e outros estados também. Uma beleza. Bem, eu gostaria de lembrar, eu vou passar aqui agora algumas palavras dos papas sobre a renovação carismática católica. Quando a renovação começou, em 1967 e tal, houve um cardeal chamado Cardeal Suinens, um cardeal belga, se não me engano, que ele abraçou a renovação carismática católica e foi o primeiro que levou a um papa da igreja, que era o Papa Paulo VI. E o Paulo VI ficou encantado com a renovação. Entre muitas coisas que o Paulo VI disse, ele disse, é uma chance que o Espírito Santo está dando para a igreja, esta renovação. Paulo VI disse isso. Eu vou passar daqui a pouquinho aí algumas palavras dos papas, mas antes eu queria fazer uma outra colocação. A renovação não é algo isolado dentro da igreja, não, faz parte da história da igreja. Por quê? Porque no Concílio Vaticano II, 1962, isto é, há 55 anos atrás, o Papa João Paulo II, que convocou o Concílio Vaticano II, veja, foi o único concílio do século XX. Foi uma apoteose. Para você ter ideia, o Papa reuniu 2.600 bispos do mundo inteiro no Vaticano. Uma coisa, e foram 3 anos, não é uma reuniãozinha aí de 3 dias, não, foram 3 anos. Os bispos iam e voltavam para suas dioceses, iam para Roma, voltavam para as dioceses, havia as assembleias do concílio, parava a assembleia, os bispos voltavam um pouco para as suas dioceses, iam para Roma. E quando o Papa João Paulo II abriu o Concílio Vaticano II, ele pediu a Deus um novo Pentecostes para a igreja, né? É engraçado que quando ele foi eleito Papa, em 1900, se não me engano, em 57, ele já tinha quase 80 anos de idade. E o povo disse, nossa, vai ser um papinha de transição. O Espírito Santo é surpreendente. Esse papinha de transição é que teve a coragem de convocar o maior evento da igreja do século XX, que foi o Concílio Vaticano II. Diz que um dia ele estava no jardim do Vaticano e deu uma brisa, assim, um vento. Ele disse, nossa, é isso que a igreja está precisando, do vento do Espírito. E aí diz que ele teve a intuição de convocar um Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano I, que foi em 1870, não concluiu os seus trabalhos porque ele foi interrompido por uma guerra que houve na Europa muito feia entre a Alemanha e a França. Então, o concílio foi interrompido em 1870. Então, o Papa, né, aí depois de praticamente 80 anos, convocou o Concílio Vaticano II. Né? E ele, na oração que ele fez de abertura do Concílio Vaticano II, ele pediu a Deus para a igreja um novo Pentecostes. Venha, Senhor, para a igreja um novo Pentecostes. Olha, o concílio terminou em 65. Em 67,
começou a Renovação Carismática Católica nos Estados Unidos, na Universidade do Casney, na Pensilvânia, esse grupo, né, que experimentou esse verdadeiro Pentecostes e se espalhou então pelo mundo. A tônica mais relevante da Renovação Carismática Católica é o que a renovação chama de batismo no Espírito Santo. É uma expressão que está na Bíblia. Jesus disse para os apóstolos: vocês sereis batizados no Espírito Santo. Inclusive o padre Haroldo Ram, que trouxe a renovação dos Estados Unidos para o Brasil, ele escreveu um livro. Era um livro que nós usávamos direto: sereis batizados no Espírito Santo. As pessoas perguntam: o que é o batismo no Espírito Santo? É um novo batismo? Não. Batismo é um só, não existe. O ser batizado no Espírito Santo é ser renovado no Espírito Santo. A comparação que eu faço é a seguinte: nós recebemos o Espírito Santo no batismo, não só o Espírito Santo, mas toda a Santíssima Trindade no batismo. E recebemos os dons infusos, né? Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, que é para quê? Para aquela alma cristã crescer na fé, crescer na santidade. Os dons infusos são para isso. Mas o que acontece com a gente? Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa preguiça espiritual, assídia, né? Por causa, não sei, dos nossos comodismos, o Espírito Santo fica dentro de nós assim meio que amarrado. E não dá fruto. Fruto de evangelização, fruto de oração, não dá, fica ali amarrado. Então o que é o ser batizado no Espírito? É você deixar o Espírito Santo tomar conta de você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você e fazer de você o que ele quer fazer, entende? Bom, nós temos que fazer o intervalo agora por causa do horário político obrigatório de 10 minutos, não é a Canção Nova que quer pôr, não, é obrigatório para todas as televisões. Então vamos ter 10 minutos de horário político, depois a gente volta para essa nossa conversa. Espere aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, depois do horário político obrigatório, não é facultativo, é compulsório, tem que ser colocado no ar por todas as TVs do Brasil. Voltamos então conversando sobre os 50 anos da Renovação Carismática Católica, que esse ano completa, o jubileu, né? Jubileu de ouro, né? E eu quero antes colocar aqui o nome da cidade de vocês, muita gente boa aqui no nosso programa. Então temos aqui amigos de Niterói, Rio de Janeiro, levante o braço aí que o câmera vai mostrar, São Paulo, capital, Divinópolis, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, está ali, Ilhabela, São Paulo, Várzea Paulista, São Paulo também, Vila Velha, Espírito Santo, Cariacica, no Espírito Santo, Recife, Pernambuco, Timbaúba, Pernambuco, é isso aí, né? Cachoeira Paulista, São Paulo, Santo André, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo, Lorena, São Paulo, as nossas cidades aqui mais perto. Muito bem, quero mostrar esse livro do padre Joãozinho. Tem Joãozinho e tem Zezinho, os dois são da mesma congregação, né? Dos padres lá denonianos. 50 dias com o Espírito Santo. Olha, um novo tempo que pode mudar a sua vida. O padre Joãozinho dispensa comentário, cantor, né? Participa da Renovação Carismática e ele coloca para cada dia, né, em 50 dias, uma reflexão sobre o Espírito Santo, ok? É daí da editora Canção Nova, você pode adquirir, né, pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Muito bem. Que mais? A Canção Nova está celebrando aí o Pentecostes. Veja a revista, né, da Canção Nova, olha aqui, Canção Nova, Golden Jubilee, né? O 50 Jubileu de Ouro, 67 a 2017, Charismatic Renewal in the Catholic Church, renovação carismática na Igreja Católica, 50 anos da renovação. Aqui na página central da revista tem um artigo grande do Rodrigo. Rodrigo, ele é consagrado da Canção Nova, morou em Roma uns 10 anos, né? O impacto da renovação carismática católica no mundo. Então, você que recebe a revista da Canção Nova, coopera com a Canção Nova, tem aí um material muito bom também na revista.
E eu aproveito para dizer o seguinte, graças a Deus agora a revista está chegando em dia, porque eu já recebi a revista de junho na minha casa, e a revista traz o boleto para você contribuir com a Canção Nova. Esse boleto, ele traz lá R$30, mas você não é obrigado a dar R$30, pode dar mais. Entendeu? Pode dar mais. Porque agora é obrigado esses boletos terem um valor, senão não pode ser emitido. Mas tem um espaço embaixo, se você não pode dar 30, claro, dê menos. Coloque lá, menos 10 e dê 20, se for o caso. Mas não faça isso, não, ponha mais. Porque, outra coisa que precisa explicar, gente, R$10 custa a impressão da revista que você recebe, mais o correio e mais o que o banco cobra para receber para a Canção Nova. Então, quem dá R$10 só, a Canção Nova não recebe nada, fica só pelo custo. Então, no mínimo R$20, ok? E olha, vocês sabem que a Canção Nova nunca passou por uma situação financeira tão difícil. Por quê? Eu vou explicar isso aqui por quê. Primeiro, porque a despesa mensal da Canção Nova chega aí a 26, 27 milhões de reais por mês. A Canção Nova está no mundo inteiro, né? E a Canção Nova agora, ela está sendo obrigada, como toda a TV, a passar do sistema analógico para o sistema digital. O que significa isso? Muda todo o sistema de transmissão. Essas câmeras que vocês estão vendo aqui, que custam aí hoje 50, 60 mil reais cada uma, tem que trocar todas. Vocês estão vendo 3 aqui, ó. A Canção Nova tem umas 15 câmeras dessas. Vai ter que trocar tudo, porque elas são sistema analógico, vai ter que passar para o digital. Todas as torres de transmissão dos sinais para os satélites, vai ter que mudar tudo. Isso envolve milhões de reais. E a Canção Nova já tem mais de 100 cidades que estão pegando já no sistema digital, né? Na High Definition, ou HD, já está pegando. Ou seja, a Canção Nova já está tendo que colocar dinheiro nisso. Então, é matar um leão a cada dia aqui nessa casa. E a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. E o Monsenhor Jonas, que começou a Rádio Canção Nova assim, há quase 40 anos, até disse, ou essa televisão é mantida pelo povo católico, ou ela fecha. Mas já está no ar aí há 30 anos. É uma questão de honra para nós. Questão de honra, né? Nossos irmãos protestantes colocam o dízimo dele nas igrejas protestantes, elas crescem violentamente. E aí na televisão, o tanto de programas que eles têm. Por que nós católicos não vamos fazer isso também? Por que a igreja católica tem que estar vivendo de rifa, de bingo? Não. Nós temos que viver de dízimo. A lei de Deus não é preciso dar, não é obrigado a dar 10%, pode dar 15%. Se não puder dar 10%, pode dar menos. Mas se todo católico ajudasse a igreja e as obras da igreja, a Canção Nova foi reconhecida pelo Vaticano. Eu estava lá no reconhecimento pontifício da Canção Nova, quando ela completou 30 anos. É uma obra da igreja, de evangelização para a igreja. Então, é muito importante. Bom, mas eu quero ainda colocar aqui o seguinte. Vou mostrar aqui a vocês agora algumas palavras dos papas sobre a renovação carismática católica. Porque aí, vindo do Papa, né, é uma palavra que a gente respeita sem contestação. Jubileu de ouro dos 50 anos. Antes, eu quero só ler uma coisa muito interessante. Está aqui nessa revista da Canção Nova. Uma palavra do Papa Francisco. Está aqui, um trechinho dele aqui. Ele diz assim, eu era padre novo e ficava com muita raiva quando ele conheceu a renovação. Tem padre que não conhece a renovação e fica com raiva. O Papa falando, eu ficava com muita raiva. Parecia que todos tinham algo errado na cabeça. E uma vez em um sermão, falando do Espírito Santo, eu disse que alguns cristãos transformaram o Espírito Santo numa escola de samba. Se referindo aos carismáticos. Passaram-se os anos e percebi que eu estava errado. É uma graça, ele disse, durante o Retiro Mundial dos Padres em 2015. Ele contou isso no Retiro dos Padres em 2015. Depois, como arcebispo de Buenos Aires, passou a acompanhar a RCC na Argentina. E vocês viram, quando ele foi eleito Papa, a primeira coisa que ele fez, baixar a cabeça e pedir para as pessoas rezar por ele.
Isso é típico da renovação carismática católica. Pedir que as pessoas imponham as mãos e rezem. Quer dizer, um Papa que disse que não gostava, depois ele viu os frutos. Então tem muito padre que não gosta da renovação porque não conhece. Então eu deixo aqui uma sugestão, um conselho. Vai participar de um seminário de vida no Espírito, mas inteiro. Vai participar de uma experiência de oração inteira. Eu quero ler aqui para vocês depois o que aconteceu com o pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Papa, Frei Raniero Cantalamessa. Como é que esse homem foi batizado no Espírito Santo? Ele conta, eu quero ler daqui a pouco aqui. Mas vamos aqui primeiro na palavra dos papas. Coloca aí. Papa Paulo VI. Isso foi em 1974, por ali. Alegramo-nos convosco. Ele recebeu o primeiro grupo da renovação do Vaticano, que foi levado pelo cardeal Swineys, que eu já me referi aqui. Paulo VI disse: alegramo-nos convosco, queridos amigos, pela renovação de vida espiritual que hoje em dia se manifesta na igreja sob diferentes formas e em diferentes ambientes. Pode passar? Certas notas comuns aparecem nesta renovação. O Papa Paulo VI diz. O que ele notou na renovação? Primeiro, o gosto por uma oração profunda, pessoal e comunitária, pessoal e nos grupos. Segundo, um retorno à contemplação e uma ênfase marcante no louvor a Deus. Todo mundo sabe que a renovação é louvor a Deus. O desejo de entregar-se totalmente a Cristo. É um fruto do Espírito Santo. A pessoa se entrega para fazer a vontade de Deus. O que mais? Uma grande disponibilidade às inspirações do Espírito Santo. Um uso mais assíduo das Escrituras. Realmente, tem tudo a ver com a renovação. Uma ampla abnegação fraterna, fraternidade, né? Daí surgiram tantas comunidades, né? A vontade de prestar uma colaboração aos serviços da igreja, todo mundo se engajando aí nos trabalhos da igreja. Em tudo isso podemos reconhecer a obra misteriosa e discreta do Espírito Santo, que é a alma da igreja. Palavras do primeiro Papa que conheceu. Inclusive, eu me lembro que a revista Veja, no ano de 1974, trouxe uma reportagem do Papa Paulo VI com o primeiro grupo que esteve no Vaticano, né, com ele. Pode passar? Paulo VI, falando para o cardeal Swineys, é o cardeal que eu disse que levou o primeiro grupo a ele, né? Paulo VI escreveu ao nosso venerável irmão, Léo Joseph Swineys, arcebispo de Malinas, em Bruxelas. Tomamos conhecimento com muita atenção da carta que vos dirigistes em 15 de abril passado com relação ao movimento da renovação carismática. Se não pudermos manifestar-vos tão rapidamente quanto tínhamos desejado, a nossa satisfação pelo atento cuidado com que velais por assegurar uma plena integração deste movimento na vida da Igreja Católica, sentimos-nos felizes em dizer-vos hoje o quanto apreciamos esse esforço. Vamos lá? Aí, há 50 anos atrás, vai. Pedimos ao Senhor que vos cumule de sua graça nesse serviço eclesial e vos renovamos de coração a nossa afetuosa bênção apostólica. Isso foi em 1978, já no segundo grupo. Papa João Paulo II. Papa João Paulo recebeu muitas vezes a renovação no Vaticano. Inclusive, eu estive 2 vezes no Vaticano, no final de um encontro mundial da renovação que aconteceu na Itália, na cidade de Rimini. Rimini fica ali umas 2 horas de Roma. O grupo inteiro saía, ia a Roma e o Papa recebeu a gente 2 vezes no Salão Paulo VI do Vaticano. Numa dessas vezes, o Papa disse o seguinte: no nosso mundo, com frequência dominado por uma cultura secularizada quer dizer uma cultura sem Deus, que fomenta e difunde modelos de vida sem Deus, a fé de muitos é posta à dura prova e não é raro, é sufocada e extinta. Verdade, né? Percebe-se então, com urgência, a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e aprofundada formação cristã. Isso o Papa está falando para um grupo da renovação.
Como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. Como é grande a necessidade de comunidades cristãs vivas. E eis então os movimentos e as novas comunidades eclesiais, eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a esse dramático desafio do final do milênio. Olha o que esse Papa disse no final do milênio, ok? Isso saiu no jornal do Observatório Romano, 1998. Nós estamos no final do ano 2000. O Papa diz que, notem bem essas palavras dele, ele está falando aqui dos novos movimentos e das novas comunidades eclesiais. A renovação carismática encheu o mundo de comunidade. Ele diz, eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a esse dramático desafio do final do milênio. Ou seja, o final do milênio está vivendo um tempo de secularização, ou seja, um tempo em que a sociedade vive sem Deus. Mas o Espírito Santo está dando uma resposta para enfrentar esse mundo sem Deus. Os novos movimentos e as novas comunidades. A renovação carismática trouxe muitos movimentos e muitas comunidades. Vamos ver mais um pedacinho da conversa com o Tatá. Coloca aí para nós, daqui a pouco a gente conta. Você me pergunta ainda, quais foram os maiores desafios que eu enfrentei quando estava à frente da Renovação Carismática Nacional? Olha, Felipe, falar dos desafios é complicado, porque o primeiro grande desafio é o tamanho do Brasil. Eu andei, na época da Ofensiva Nacional, eu andei de norte a sul, de leste a oeste, em cidades grandes, cidades pequenas, dioceses mais ricas, dioceses mais pobres, eu andei bem no país. E para implementar aquela visão da renovação carismática, a visão de crescimento, de organização, de ajuntamento, das diversas expressões, a busca da comunhão, da unidade, porque a Ofensiva Nacional, que foi um planejamento estratégico, podemos dizer assim, foi um momento da renovação carismática, foi o período em que a renovação se institucionalizou, ou seja, se organizou dentro da igreja. A Ofensiva Nacional ela nasceu exatamente com essa preocupação. Eu me lembro de uma conversa com Dom Luciano Mendes, que na época era presidente da CNBB, e me perguntava, eu era o responsável pelo escritório nacional, ou pela comissão de serviço, ele me perguntava o que era a renovação dentro da igreja, se nós éramos uma pastoral, se nós éramos o quê. E eu falei, nós somos um movimento de renovação na igreja. E eu falei, então vocês têm que se organizar como um movimento. E a partir dessa proposta, dessa provocação, esse questionamento de Dom Luciano, nós nos reunimos em Brasília. O Padre Eduardo era o assessor da renovação carismática naquela época, era o grande líder da renovação. Nos reunimos em Brasília e aí começamos a pensar sobre como fazer com que a renovação carismática se organizasse. O ENI, que era da Comissão Nacional também, teve a ideia de elaborar um planejamento estratégico para isso. Então, a partir da ideia da unidade, da comunhão, das diversas expressões, nasceu um planejamento estratégico chamado Ofensiva Nacional. A profecia que deu origem a isso foi feita pela Maria Emir, lá da comunidade do Shalom. Ela falava que via um monte de engrenagens girando e essas engrenagens não produziam trabalho porque não estavam concatenadas. Então havia necessidade de concatenar as diversas engrenagens da renovação. Os pregadores, os grupos de oração, os processos de formação, o seminário de vida no Espírito, a inserção da renovação carismática na igreja diocesana, enfim, a nossa identidade. Então havia uma série de coisas que deveriam ser tratadas. Daí nós organizamos a Ofensiva Nacional, que tinha como objetivo, primeiro, a unidade, segundo, a identidade, e terceiro, a missão. E a missão de propagar o batismo no Espírito Santo como início de uma vida no Espírito. E a vida no Espírito é uma vida testemunial, uma vida missionária. E a partir dessa vida testemunial e missionária, a organização das comunidades de renovação. Então, por conta dessa Ofensiva Nacional, eu trabalhei muito no Brasil durante esses anos todos da Ofensiva, que começa em 94 e vai até o ano 2000.
E os desafios que eu enfrentei nessa época foram muitos. Primeiro, por causa da extensão do país, como eu dizia, as dificuldades de deslocamento, as dificuldades de comunicação. Nós temos que nos lembrar que nos anos 90 não tinha toda essa facilidade que tem hoje da internet, toda essa facilidade de comunicação que tem hoje. Era muito complicado. O fax foi uma grande novidade naquela época. E a segunda dificuldade é a mentalidade, a maneira com que as pessoas pensavam a renovação carismática, como as pessoas pensavam a respeito da própria igreja, a renovação carismática. Então havia uma certa dificuldade quanto à mentalidade, quanto à identificação da própria renovação. Uma terceira grande dificuldade foi a incompreensão. Muitas vezes a incompreensão vinda da própria igreja, do próprio clero da igreja, que muitas vezes não compreendia bem isso que estava acontecendo conosco. E é natural, porque nós vivemos um país com grandes carências sociais, com pobreza, dificuldades e muitas outras coisas. E aparentemente a renovação carismática que surge no Brasil nos anos 70 parecia ser alguma coisa alienada, alguma coisa que provocava o desengajamento do cristão na luta social. Então havia também um certo preconceito em relação à renovação carismática por parte de setores da igreja, clero e mesmo os leigos. Então essa também foi uma dificuldade bastante grande que nós enfrentamos. Enfrentamos dificuldades de local, de material, de conseguir fazer com que a formação chegasse em todos os lugares da renovação. Essa resistência contra a formação também foi uma dificuldade que eu encontrei. Porque havia aquela mentalidade de que se nós forçarmos a formação, nós estamos dificultando a ação do Espírito Santo. Querendo dizer que a formação era alguma coisa que fosse contrária à própria unção do Espírito Santo. E não é bem isso. Nós sabemos que a formação é necessária para configurar a nossa fé, para dar sustento à nossa fé. E, aliás, se nós lermos os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a primeira coisa que os apóstolos, ou que a comunidade primitiva era perseverante na formação, na doutrina dos apóstolos. Hoje a renovação vive um outro momento, o momento do jubileu dos 50 anos, está estabilizada, está devidamente concretizada nas dioceses, nas igrejas particulares. Hoje vivemos um outro desafio, o desafio de permanecer fiel à nossa identidade, porque estamos há 50 anos do começo. E talvez o desafio hoje, a maior dificuldade hoje, seja exatamente essa: manter a identidade original, manter aquele sabor de novidade que a renovação carismática foi nos anos 70, nos anos 80. Tá aí, mais um pouco da nossa conversa com o Tatá. Não foi possível ele vir ao programa, porque hoje ele está participando de um evento da renovação na TV Século XXI, mas concedeu a nós aí esta gravação, esse vídeo. Muito bem. Vamos continuar ouvindo um pouco das palavras dos papas. Coloca aí para nós. Agora é intervalo. Tá, então vamos no intervalo, mas depois do intervalo eu vou colocar mais algumas coisas sobre o que o Papa Bento disse, o que o Papa Francisco disse, o que o Papa João Paulo II disse sobre a renovação carismática. Espere aí. Muito bem, vamos de volta com a nossa Escola da Fé. Vamos ver mais um pouco das palavras dos papas sobre a renovação. Papa João Paulo II, tá? No ano de 2004, na véspera de Pentecostes, no dia 29 de maio de 2004, palavra do Papa João Paulo II. Graças ao movimento carismático, muitos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo, como realidade viva e presente na existência cotidiana, na vida, no dia a dia. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como impulso renovado de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Então, muito clara a palavra do Papa. Graças ao movimento carismático, muitos cristãos, homens e mulheres, redescobriram Pentecostes na vida, no dia a dia. Que beleza. Pode passar. Numa outra oportunidade, recordemos somente que é Deus, amor, que invade com uma nova convivência, com irrefreável energia e com gozo vivíssimo,
cada uma das pessoas e todo o grupo dos 120 reunidos no cenáculo é a igreja que nasce no vento e no fogo. É a animação divina do corpo místico de Cristo, segundo a promessa feita por Ele, para seu consolo permanente. Verdade admirável, realidade maravilhosa, o homem convertido em templo do Espírito Santo. Tudo isso faz parte da palavra do Papa, né? Aqui está a palavra do Papa João XXIII, aquele que convocou o Concílio Vaticano II, 1962. Né? O bom Papa João Paulo. Podemos dizer que João XXIII foi o precursor da renovação carismática. Sua esta oração que compôs como preparação espiritual da igreja ao trabalho do concílio. Então, aquela oração que eu falei, coloca aí, Fernandinha, oração do Papa. Repita-se no povo cristão o espetáculo dos apóstolos reunidos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se encontrou reunida em comunhão de pensamento e de oração com Pedro e em torno de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. Então, olha o que o Papa pediu a Deus: digne-se, né? Renove um novo Pentecostes. Digne-se o Divino Espírito escutar da forma mais consoladora a oração que sobe a Ele de todas as partes da terra, que Ele renove em nosso tempo os prodígios como de um novo Pentecostes e conceda que a Santa Igreja, permanecendo unânime na oração com Maria, a mãe de Jesus, sob a direção de Pedro, o Papa, né, dilate o reino do Divino Salvador, reino de verdade, justiça, reino de amor e de paz. Paulo VI sucedeu João XXIII. João XXIII morreu no meio do Concílio Vaticano II, se não me engano, em 64, Paulo VI foi eleito. Paulo VI, não é? Para um mundo assim, cada vez mais secularizado, um mundo sem Deus, não há nada mais necessário do que o testemunho dessa renovação espiritual que o Espírito Santo suscita hoje visivelmente nas regiões e ambientes mais diversos. Então, esta renovação espiritual, está se referindo à renovação carismática, como poderia deixar de ser uma sorte para a igreja? No outro oportunidade, ele falou uma oportunidade para a igreja, não é? E para o mundo. E neste caso, como não adotar todos os meios para que continue a ser esta chance que o Espírito Santo dá para a igreja? Está aí. Pode passar? João Paulo II, no dia 11 de dezembro de 79, logo que ele foi eleito, né? Que o Papa foi eleito Papa em outubro de 79. Já em dezembro, ele recebeu em audiência especial o cardeal Suínez, que já tinha estado com o Papa Paulo VI, né? Passa. Acabou? Então, aí, só vou mostrar alguma coisa rapidamente. Eu tenho aqui muito mais coisa que eu poderia colocar, mas um programa só é pouco para a gente falar tudo isso. Mas eu quero colocar aqui uma coisa muito interessante. Nesse livro que eu escrevi, esse livro, quem quiser conhecer a Renovação Carismática Católica, esse livro aqui, eu coloco a minha experiência de 43 anos aqui. Sobre dons, sobre frutos, sobre viagens, sobre... Aqui, descerá sobre vós o Espírito Santo. Inclusive, eu apresentei esse livro para o Padre Marcelo Rossi, ele fez questão de fazer a apresentação desse livro. Padre Marcelo. O Padre Marcelo é fruto da renovação. Aqui tem duas coisas que eu queria mostrar. Uma coisa muito bonita, que é de alguém que não é católico, mas que é cristão, né? É um patriarca de Constantinopla, o patriarca Atenágoras, que já faleceu. Os ortodoxos são muito ligados no Espírito Santo. O Atenágoras disse uma vez assim: sem o Espírito Santo, Deus fica distante da gente, Cristo perdido na história, o Evangelho letra morta, a igreja apenas uma agremiação religiosa, a autoridade um poder que se evita, a pregação uma propaganda da igreja, a oração uma tarefa a cumprir, a liturgia um ritual do passado e a moral uma repressão. Isso sem o Espírito Santo. Aí ele fala, com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino.
Cristo, Filho de Deus, se faz um de nós. O Evangelho é um novo estilo de vida, né? Não é mais aquela letra morta, mas agora é um estilo de vida. A igreja é gente unida como as três pessoas da Santíssima Trindade. A autoridade passa a ser apoio e serviço. A pregação, anúncio da novidade do reino. A oração, uma experiência de contato com Deus. A liturgia, um memorial que antecipa o futuro, antecipa o céu. E a moral, uma ação que liberta. Não mais a moral é uma repressão, mas a moral agora é uma ação libertadora. É muito bonito isso que o Athenágoras colocou. O Athenágoras foi aquele que reuniu com o Papa Paulo VI e ambos suspenderam as excomunhões que havia entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, né? Isso durante o Concílio Vaticano II. Mas o que eu queria colocar aqui é o testemunho maravilhoso que foi dado pelo pregador da Casa Pontifícia. Quem que é o pregador da Casa Pontifícia? Vocês sabem que o Papa, ele tem 2 retiros por ano, ele e a Cúria Romana, né? É no Advento e na Páscoa. E tem alguém que prega para o Papa. Faz 30 anos que o pregador é o Frei Raniero Cantalamessa, um frei franciscano. Foi pregador de João Paulo II, Bento XVI e continua com o Papa Francisco. Quer dizer, 3 papas acharam esse homem, e esse homem dá o testemunho dele de renovado no Espírito, que eu quero ler para vocês. Está aqui nesse livro. Onde ele deu esse testemunho? Olha aqui. Foi dado um retiro da RCC, que ele pregou em 1992, na cidade de Monterrey, no México, para 1.500 padres e 70 bispos. 1.500 padres. Agora, o testemunho dele. Isso aconteceu pouquinho antes dele ser convidado pelo Papa João Paulo II para ser pregador do Papa, né? Ele afirma o seguinte: o batismo no Espírito revelou-se um poderoso meio de reavivar a vida espiritual de milhões de pessoas, uma autêntica corrente de graça que atravessa a igreja. O Cantalamessa, ele não vê a renovação assim como um movimento, não, ele vê uma corrente de graça que tem que atravessar todos os movimentos, uma corrente que atravessa de graça. Ele fala assim, aí ele conta, né, a experiência dele. Ele conta que em 1974 começou a ouvir falar da RCC e disse à pessoa que lhe falou dela que não voltasse mais nesse lugar. Contaram dele, ele achou uma coisa muito estranha. Mas ele percebeu que os carismáticos, ao invés de tratá-lo mal por causa de suas duras críticas, o amavam e pediam que lhes desse ensinamentos. Ele não gostava da renovação, não gostava dele. Por quê? Chama uma cabeça. É um grande teólogo. E ele começou a ver que naqueles grupos havia algo parecido com o que acontecia na igreja primitiva. Amor entre eles, oração forte, caridade, amor à igreja, ao Papa e à Virgem Maria. Algo muito católico, né? Aí ele fala que em 1977, ele aceitou participar de um grupo de oração em Kansas City, nos Estados Unidos, onde estavam 40 mil cristãos reunidos. Houve cantos, louvores, profecias. Ele disse que uma palavra de Jesus ressoava no seu coração. Ele falando: ditosos os olhos que veem o que vedes, ditosos os ouvidos que escutam o que escutais. Depois foi participar de outra reunião de oração em Nova Jersey, ali nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, né? Mas durante a oração, o Frei Cantalamessa pensava consigo, ele contando: eu sou filho de São Francisco, possuo uma magnífica espiritualidade, tantos santos, o que eu estou buscando entre esses irmãos? O que eles podem me oferecer de novo? Mas nessa hora uma irmã leu uma passagem da Bíblia: não digas em vosso coração, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Entendi que se dirigia a mim e mudei minha oração ao Senhor. Passei a dizer, ele contando: Senhor, não digo mais que sou filho de São Francisco, mas peço-te que me faças com o teu Espírito realmente filho de São Francisco, porque até agora não fui.
Mas continuava dizendo: eu sou um sacerdote ordenado pelo bispo, recebi o Espírito Santo, porque eu devo ajoelhar-me diante dos irmãos leigos e aceitar que orem por mim? Na cabeça dele, né? É um teólogo já famoso, já era, né? Nisso ele diz: pareceu-me ouvir a voz do próprio Jesus a me dizer. Olha o que ele ouviu assim, Jesus dizendo para ele: e eu então, vindo ao mundo, não tinha sido consagrado pelo meu Pai? Acaso não possuía eu a plenitude do Espírito Santo desde a encarnação? E não obstante eu aceitei ser batizado por João Batista, que era leigo. Jesus dizendo para ele: eu que sou Deus, né? Aceitei ser batizado por João, que era leigo, e você que, por causa de ser padre teólogo, não vai aceitar que os leigos rezem por você? Quer dizer, deu uma chacoalhada nele. Aí ele diz assim, né? Continua. Então ele disse: então eu disse como Jó, falei uma vez e não o repetirei. Põe a mão sobre a boca, batiza-me, Senhor, com o teu Espírito. Aí ele continua. Frei Cantar à Mesa conta que se preparou para receber o batismo no Espírito Santo com uma boa confissão primeiro. Foi fazer uma confissão geral. Claro que o Espírito Santo não enche o coração em pecado, né? Fez uma confissão, aí ele disse, recordando toda a sua vida. E nesse momento ele conta que Jesus lhe disse: você quer dar as rédeas da sua vida nas minhas mãos? Na verdade, esse é o ponto fundamental para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, entregar a vida na mão de Deus, sem reserva, sem condições, como a oração do abandono, né, do padre Charles de Foucault. Bom, Cantar à Mesa disse que quando os irmãos oraram por ele, os leigos, para receber o Espírito Santo, a renovação, ele ergueu os olhos para o crucifixo do altar e sentiu como se Jesus dissesse para ele assim: Raniero, este é o Jesus que tu escolhes como teu Senhor, não outro, não te enganes, não é um Jesus fácil ou cor-de-rosa. Ele estava olhando para o Cristo na cruz. Ele conta que não aconteceu nada de espetacular depois dessa oração, mas quando fui rezar no meu quarto, no convento, percebi que a oração estava diferente. Conta que os irmãos carismáticos da Itália lhe disseram, quando ele voltou dos Estados Unidos: enviamos à América Saulo e nos devolveram Paulo, um homem convertido. Um dia, quando ele rezava no seu quarto, sentiu em seu pensamento Jesus lhe dizer: se queres vir ajudar-me a proclamar o reino, deixa tudo e vem. Era para deixar a universidade, ele era professor da universidade, e tudo que tinha feito até aquele momento. Parece que Jesus tinha pressa, por isso ele teve medo. Foi pedir a seu superior para deixar a universidade, e este o autorizou só depois de 1 ano. Mas autorizou que ele fosse pregador itinerante, né? Como São Francisco. Hoje ele se dedica a tempo integral, ele viaja pelo mundo inteiro, esteve aqui já no Brasil, né? Ele conta que no dia que o superior o autorizou a pregar, no ofício da leitura havia uma passagem do profeta Ageu, que dizia: mas agora tem ânimo, Zorobabel, oráculo de Yahvé, ânimo, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, ânimo, povo da terra, oráculo de Javé, trabalhai, porque eu estou convosco e entre vós está o meu Espírito. Ele leu isso aqui no dia que o superior dele autorizou ele deixar a universidade para ser pregador itinerante. Aí olha o que aconteceu, o Papa o chama para ser pregador dele, logo em seguida. Olha que coisa. O Espírito Santo preparou esse homem, que faz 30 anos que é pregador do Papa. Ele continua contando, olha aqui. Tudo isso, gente, está num livro que ele escreveu. Se alguém quiser depois ler esse livro, é um livro chamado Ungidos pelo Espírito Santo, da Edições Loyola, de 1998. Tá? Eu tirei de lá, coloquei aqui. Ele conta mais uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele conta que nesse dia, 3 meses antes dele ser nomeado pelo Papa João Paulo II como pregador do Papa, ele, diante da janela do quarto do Papa no Vaticano, na Praça de São Pedro, num dia chuvoso, em que a praça estava deserta, esse que estava passando pela Praça de São Pedro, olhou para a janela lá do quarto do Papa, não tinha ninguém na praça, e ele disse em voz alta:
né, já que ninguém podia escutar, ele disse: ânimo, João Paulo II, sumo sacerdote, ânimo, povos todos da terra, trabalhai, porque diz o Senhor, eu estou convosco. Quer dizer, aquela palavra que ele tinha ouvido do profeta, agora ele falou para o Papa. 3 meses depois, o Papa não escutou isso não, né? 3 meses depois, ele foi nomeado pregador do Papa até hoje. Olha a força da renovação do Espírito Santo. 3 meses depois, foi nomeado pregador da Casa Pontifícia. Ele disse que na primeira pregação que fez para o Papa, né? O Papa ele contou o seguinte, eu vou contar essa história sem ler para ficar mais fácil. Ele disse que a primeira pregação, ele foi pregar e ele perdeu um pouco do tempo. E o mestre de cerimônia ficou mostrando o relógio para ele. Acabou o tempo. E ele apressou e terminou. Aí quando acabou a pregação, ele foi lá para a sacristia, né? E o Papa falou para o mestre de cerimônia: olha, quando um homem de Deus fala, não pode ser interrompido, viu? O Papa chamou a atenção do mestre de cerimônia. Quando um homem de Deus fala, ele não deve ser interrompido. Coisa bonita. Está aqui. Quer dizer, é um testemunho maravilhoso né, de alguém que hoje é o pregador do Papa. Eu coloco isso, gente, para quê? Pode haver erros na renovação? Pode haver, porque a renovação abraça todo mundo, né? Um bispo amigo meu dizia que toda a igreja sempre tem um cachorro, um bêbado e um meio maluquinho, né? Porque a igreja tem portas abertas, então acontecem algumas coisas erradas, mas os frutos, como diz João Paulo, existem sombras, mas as luzes são muito mais intensas. Vamos escutar mais um pedacinho do Tatá, que o Tatá é um homem que deu sangue pela renovação. Vamos escutar mais um pedacinho, pode soltar. Essas lembranças todas me fazem ficar com o coração ainda ardente e quente, porque eu fico me recordando dos tempos de juventude, fico me recordando dos nossos tempos. Puxa vida, né? Quanta energia e quanta, vou falar assim, imprudência nós cometemos, graças a Deus, e com isso nós aprendemos muito. Mas que bons tempos aqueles grupos de oração que nós fazíamos na sua casa, aqueles encontros que nós fazíamos lá no grupo Teodomiro Santiago, lá em Itajubá, aqueles encontros no convento das Irmãs da Providência de Gape. Como é bom lembrar essas coisas, como é bom, apesar de não estar presente aí, como é bom lembrar dessas coisas com você. Para aqueles que não conhecem a renovação, eu diria, venham e conheçam essa experiência de Pentecostes na igreja hoje, para a renovação da sua vida espiritual, para a renovação da sua vida cristã. A renovação carismática é uma bênção para a igreja, é uma sorte para a igreja, dizia o Papa Paulo VI. Venha e conheça a renovação, não tenha preconceito contra ela, abra o seu coração a essa expressão da igreja, essa expressão da renovação da igreja. Para aqueles que estão na renovação carismática, eu quero desejar parabéns pelos 50 anos, e que sejam mais 50 anos, que a igreja seja renovada efetivamente pela presença dos carismáticos na igreja, como o Papa Francisco chama. Parabéns, renovação carismática, pelos 50 anos. Permaneçam firmes e perseverantes nessa graça, na graça do Pentecostes perene da igreja. Permaneçam firmes na renovação, deem seu coração e deem sua vida por ela, para que a igreja seja renovada, por amor à igreja e por amor a Jesus Cristo. Permaneçam na renovação, façam a renovação frutificar como tem frutificado até hoje. Parabéns, renovação carismática, pelos seus 50 anos. E a você, Felipe, um abraço de um amigo, um abraço de um irmão, de alguém que gosta muito de você, alguém que te admira e sabe do bem que você faz para a igreja. Um abração, Felipe. Nós vamos nos encontrar em julho aqui na Casa de Oração. Um abração para você e toda a sua equipe. Amém, Tatá. Um grande abraço a você também, aí, que a sua comunidade cresça, seja abençoada cada vez mais. Conheci Tatá com 20 anos de idade, eu tinha 22, ele tinha acho que 20. Antes de nós entrarmos na renovação carismática, nós trabalhávamos em encontro de jovens em Itajubá. Eu já era professor novo da universidade, e ele era professor de história, já estava formando, e nós já trabalhávamos em encontro de jovens, depois passamos para a renovação, e até hoje, graças a Deus, estamos aí.
praticamente 44, 45 anos. Beleza. Olha, para a gente encerrar o nosso programa, que já está na hora, eu quero dizer o seguinte: quem quiser conhecer muita coisa que não deu tempo de eu colocar aqui, nesse livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo, tem muita coisa maravilhosa aqui dentro. Fui eu que escrevi, mas meu mesmo tem pouca coisa aqui. É o fruto realmente da renovação. Especialmente aquelas pessoas que têm dúvidas, acham que tem coisa errada, leia, se aprofunde, né? Antes de fazer um juízo, antes de proibir, ok? Antes de ficar com má vontade com a renovação, ok? Muito bem, gente, muito obrigado, quero agradecer a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Um programa só é muito pouco, né, para tudo isso, mas fica aí pelo menos essa amostra. Eu quero pedir aos padres que estão nas suas casas, nos assistindo, diácono, que nos dê então a sua bênção, né? Não tem nenhum diácono aqui não, né? Nem padre. Quando eu tenho, eu chamo aqui à frente para dar a bênção. Então eu peço aos padres, tem muito padre que nos assiste, sabe? Porque eles falam para mim, olha, quando você pede, eu dou a bênção, e a bênção pode ser dada à distância, porque é um sacramental, não é um sacramento. Então põe a sua intenção agora. O que você quer pedir para o Espírito Santo nesta noite? Para você, para a sua família, para o Brasil, para a Canção Nova, né, que passa um momento financeiro muito difícil, né? Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, por meio dessa bênção, né, dos nossos ordenados, padres e diáconos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Deus seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!